Evangelho de João, capítulo 1, apenas o verso 14. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Evangelho de João aqui, ele começa a falar de Jesus. E João, antes dele narrar a história de Jesus, que é parte de um dos 4 evangelhos, né? O último evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele começa a falar, antes dele narrar a história de Jesus, contar as maravilhas que Jesus fez, ele começa falando algo muito importante. Ele fala da encarnação do Verbo. Verbo e a palavra. O capítulo 1 aqui no comecinho vai dizer assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo e a palavra é Deus. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo era Deus. Ele começa a falar assim para dar razão, para dar uma sustentação. Quem era Jesus? Quem era Jesus? Quem é Jesus? É o Deus encarnado, é aquele que veio a este mundo. E aqui no 14 ele termina dizendo: e o Verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. Veio até nós, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Querido, isto é uma verdade tremenda. Deus em Cristo abriu mão das glórias eternas, abriu mão daquilo que é eterno, abriu mão do céu, da glória, onde ele tinha e tem tudo a seus pés. Abriu mão de todas as coisas. A Bíblia diz que ele não usou de usurpação, ou seja, ele não foi orgulhoso, ele não se deteve ali no céu, mas não, ele veio a este mundo, abriu mão das glórias eternas, se humilhou e nasceu como homem, nasceu de mulher. Portanto, Deus, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, exceto no pecado, exceto nas fraquezas. Mas ele abriu mão das glórias eternas. E aqui João começa a dizer isto: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu quero falar sobre isso nesta noite. Jesus, cantamos aqui, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, habitando entre nós. Jesus veio para isto. Vivemos hoje uma época, eu particularmente, eu gosto. Tem pessoas que não gostam dessa época de Natal. Eu não quero falar de data, até porque não é essa data que Jesus nasceu. A gente sabe disso. Mas quando chega essa época, eu procuro me deter no extraordinário acontecimento que mudou a história. O nascimento de Jesus, ele foi um divisor, marcou a história entre o antes e depois. Então nós podemos comemorar o Natal, sim, independente se escolher essa data 25 de dezembro, não sei por que cargas d'água, mas o fato é que o mundo celebra o Natal. A questão não é celebrar o Natal, a questão é entender o verdadeiro sentido do Natal. O que é Natal? Natal não é uma data, Natal é nascimento. Natal é nascimento. E quando eu olho para essa época, eu me alegro, sim. Eu me alegro, gosto muito dessa época, porque a gente não que tem que se pensar no nascimento de Jesus só nessa época, não. É todos os dias.
todos os dias, porque Jesus ele nasce nos corações todos os dias. Ele muda vidas todos os dias. Mas nessa época o mundo se volta para isso, pessoas se voltam para isso. Mas a grande questão é: qual é o verdadeiro sentido do Natal? Natal sem pensar na encarnação do Verbo não é Natal. Quem nega a encarnação do Verbo não conhece o verdadeiro sentido do Natal. Essa é a grande verdade. Então vivemos em uma época em que se fala muito do Natal, onde se programa para o Natal, fazemos projetos para o Natal, se programamos para a festa de Natal. As pessoas se animam para as festas, se animam para as roupas, né? Se anima pelos enfeites, pelas luzes, se anima pelas ceias fartas, que tudo isso podemos dizer que é bom. Quem não gosta de roupas, quem não gosta de festa, quem não gosta de comida, nada contra isto. Embora exista um desperdício, né, por aí, mas essa é outra história. Mas tudo isso que pode ser bom, tudo isso que é bom, tudo isso que é agradável, ele não tem o menor sentido se divorciar, se separar este acontecimento, deixar que isso seja apenas mais um Natal, e se esquece que o Natal lembra nascimento e a encarnação do Verbo que veio e habitou entre nós, presente de Deus para nós. Então vemos nessa época, as pessoas se programam para isso, mas uma grande parte das pessoas se esquece do verdadeiro sentido do Natal. Poucos falam do verdadeiro sentido do Natal. Muitos homens nem lembram. Muitos nem lembram que Jesus nasceu. É interessante, você fala isso com as pessoas, algumas pessoas, parece que passa batido essa questão do Natal. Se falam, se cantam, né? Tem alguns que pensam corretamente, mas uma grande parte não estão muito preocupados que Jesus nasceu. Acha que Natal é Papai Noel, o bom velhinho. Na verdade, isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? O Natal não tem Papai Noel, é apenas uma questão de comércio. Agora, o verdadeiro Natal é a encarnação do Verbo. O verdadeiro Natal é Jesus entre nós. Amém, querido? É isso que a Bíblia nos mostra. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus entre nós, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores habitando entre nós. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. As pessoas não falam nisso. As pessoas se esquecem que Jesus veio trazer luz aos homens, né? Quando o anjo apareceu lá no comecinho de Mateus e Lucas também, quando o anjo apareceu ali naquela madrugada junto com os pastores, foi isso que ele disse: eis que vos trago nova de grande alegria, é que hoje na cidade de Davi nasceu Jesus, o Cristo, o Salvador, ou seja, a luz do mundo. Eis que vos trago nova de grande alegria. Mas essa nova de grande alegria, que é o nascimento de Jesus, ela passa despercebido em muitos corações. Se programam tanto para o Natal, uma festa tão interessante, né? Para mim é uma das melhores, né? Mas as pessoas pouco falam disso. Natal das luzes, Natal dos presentes, Natal das bebidas, Natal das alegrias, das festas. O Natal que tem tudo isso, sem o reconhecimento do Verbo encarnado, presente de Deus para a nossa salvação, não é Natal, não é nascimento, não é verdadeiro sentido do Natal. Nós como cristãos precisamos, eu sei que você crê nisso, eu creio que você conhece isto, mas eu penso que está na hora de nós vivermos isto, vivermos dia a dia. Você não precisa abrir mão daquilo que é bom, não, de jeito nenhum. Pode participar das coisas boas, mas não se esqueça de participar, de colocar a tua vida no altar do Senhor. Obrigado a Deus pelo teu nascimento, né? Muitas ceias de Natal às vezes na casa de cristãos nem se ora, infelizmente. Às vezes nem se ora.
não acha tempo para agradecer. Às vezes muitos se reúnem nas mesas fartas, volto a dizer que é muito bom, mas às vezes nem leva o pensamento ao céu. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu nascimento. Muito obrigado pela encarnação do Verbo. Muito obrigado pela luz que veio ao mundo, que ilumina os nossos corações, que nos aponta o caminho, que nos leva ao céu. Obrigado, Pai, pela tua salvação que veio a este mundo. Nós esquecemos, muitos esquecem que o infante de Belém, o menino de Belém, o menino nascido naquela manjedoura, o Verbo que se fez carne, é o nosso Salvador, é o nosso grande Salvador. Quer dizer, o menino de Belém não era simplesmente uma criança que nós representamos nas peças bonitas, e é importante tudo fazer isso. É uma questão pedagógica, de ensinar, legal, muito importante, mas temos que ter na mente que o menino colocado naquela manjedoura é o Cristo, é o Salvador, é aquele que é viria de vir, é aquele que desde o Gênesis já aponta para ele. Gênesis 3,15 já mostra que Jesus nasceria para mudar a nossa história, para nos reconciliar com Deus novamente, para reconstruir a comunhão que estava perdida. Isso é Natal, isso é o verdadeiro sentido do Natal. Que o verdadeiro sentido do Natal possa achar guaridas em nossos corações. Jesus veio para morrer, querido. Aquele menino, aquele infante, aquele menino lá naquela manjedoura, né? O próprio nascimento de Cristo foi um milagre. A gente vê hoje os cuidados que as mães têm quando vai nascer, né? Um filho, né? Claro, e é preciso mesmo, tudo isso é interessante. Mas imagina a dificuldade daquela época. Imagina o parto, imagina ali a situação, o lugar. A gente espiritualiza, né? Gosta de espiritualizar, e claro que tem muito espiritual nisso mesmo. Mas eu penso que a manjedoura não é um lugar muito agradável para se nascer uma criança. Você pensou nisso? A gente espiritualiza e deixa tudo bonitinho, né? Às vezes monta-se um presépio, né? É tudo bonitinho, tudo certinho, mas literalmente falando, um estábulo é um lugar de mosca, é um lugar de esterco, é um lugar de capim. Não é um lugar muito limpo. Talvez, dá para entender que talvez José deu uma ajeitada ali, talvez o dono do estábulo deu uma ajeitada. A Bíblia não fala isso, mas era um estábulo. Estábulo é um lugar de animais. A manjedoura era um lugar onde o gado comia, onde colocava o capim para o gado comer. Foi ali que Jesus foi colocado. Talvez a mãe deu um jeito ali, né? A mãe deu um jeito ali, mas não foi tão bonito. Foi precioso, foi rico, foi tremendo, foi divino, foi graça de Deus, mas não foi, humanamente falando, não foi muito bonito, mas de uma riqueza espetacular, porque é o Verbo encarnado. É Jesus abrindo mão das glórias eternas e veio a este mundo para morrer em nosso lugar. Então ele veio para isso, veio para morrer. Ele veio para morrer no nosso lugar. Manjedoura e cruz tem uma ligação muito grande. Eu costumo dizer que manjedoura e cruz se completam. Jesus veio, nasceu ali, foi colocado ali, foi colocado na manjedoura e depois foi pregado na cruz pelos nossos pecados. Morreu para nossa justificação. Dá para entender? O menino Jesus, que depois morreria na cruz no nosso lugar. Ele veio para nos salvar. Ele veio por nós, ele se humilhou por nós até a cruz. Por isso Deus, o Pai, o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E diante dele se dobra todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Esse é nosso Deus. A Bíblia diz isto, que Jesus se humilhou até a cruz. Ele se humilhou no nascimento. Foi um lugar humilde. Ele poderia ter nascido num palácio de riquezas, porque tudo é dele. Não é verdade? Tudo era dele. O Senhor é Senhor da prata e do ouro. Jesus poderia ter nascido, arrancado Herodes dali e nascido no palácio, entre plumas,
entre linhos, entre cuidados especiais. Mas não, ele se humilhou, porque o reino dele não é deste mundo, o reino dele é eterno. Então ele veio, ele se humilhou ali no nascimento, e depois foi humilde, se humilhou até o fim. Filipenses 2, 5, 11. Ele se humilhou até o fim. Se humilhou até o fim. E foi até o fim na cruz. Filipenses 2, 5 e 11. Olha o que diz aqui. É muito interessante essa carta de Paulo. Filipenses 2, 11, 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de que Cristo, que mesmo existindo em forma de Deus, olha aqui, presta atenção nisso aqui, querido, que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido com figura humana, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É o verbo encarnado. Isso aqui é o verbo encarnado. Então aquele menino deitado na manjedoura é o Senhor Rei dos Reis. Isso nos faz entender que Jesus, o Cristo, o nosso Deus, Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele conduziu a história. Ele não perdeu o controle de nada. Por mais que o mundo seja meio de ponta cabeça, saiba que Deus não perdeu o controle. Jesus, Ele é Senhor ainda hoje. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. Ele não perdeu as rédeas da história em suas mãos. Ele ainda levanta e abate reinos. Este é o nosso Deus. Foi isso que os reis da época não entenderam. É Ele que levanta reis, é Ele que abate reis. E aos seus pés se dobram anjos, homens e demônios. Todos estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. Quer as pessoas creiam ou não, quer as pessoas aceitam ou não, Ele é Senhor absoluto. E diante dEle se dobra todo joelho, todo homem, anjos e demônios. Todos estão debaixo das ordens e dos pés do Senhor Jesus. Ele é Deus absoluto. Ele é Senhor do universo. E por ser Jesus o nosso Rei, devemos derramar aos seus pés e dar a Ele toda a glória, todo louvor que a Ele é devido. Essa é a verdade que nós falamos aqui. Muitos nem se lembram disso. Nem se lembram. Mas que você esteja refletindo sobre isso nesta noite. Você esteja colocando isto na sua vida, na sua mente. Essa verdade muitos nem falam. É muito bom viver o Natal, desfrutar as oportunidades desta época. Mas o mais importante, o que faz toda a diferença entre a alegria passageira e a alegria que não passa, é adorar o único verdadeiro Rei, que é Jesus Cristo. Alegria, você pode comemorar o Natal, querido. Faça isso com tudo que você tem direito. Faça isso com alegria, com a tua família. Faça isso, mas não esqueça de contemplar o verdadeiro sentido do Natal. Porque se nós não fizermos isto, a alegria dessa época e das outras que virão vão passar. Mas a alegria de adorar o Cristo verdadeiro, ao único Senhor, a alegria de adorar o Verbo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós, essa alegria ninguém pode tirar de você. Amém, querido? Não importa a luta que você passa, não importa a tua adversidade, não importa a sua enfermidade, não importa o que você está passando. Talvez você que está aqui nesta noite, ou que está na sua casa, está vivendo um momento de dificuldade,
Mas saiba que busca o Senhor, derrama o teu coração perante o Senhor. Adore esse Cristo maravilhoso, esse verbo encarnado, que muitos nem falam, mas ele encarnou e veio a este mundo para morrer, para nascer, para morrer pelos nossos pecados. E a ele toda a glória, a ele todo louvor e a ele toda a honra. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Leva essa mensagem para o seu coração, tá? E adore esse Deus verdadeiro. Não tem nada mais valioso do que adorar o único e verdadeiro Senhor. O resto tudo passa, tudo muito bonito, as luzes, as festas, as programação, os passeios, tudo isso é muito bom em família. Faça isso, mas não perca o verdadeiro sentido do Natal, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus pés. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai amado, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui na tua casa. Ó Deus, que o verdadeiro sentido do Natal, que é o verbo encarnado, que é Cristo habitando entre nós, possa ser real cada dia nos nossos lares e nos lares das pessoas que estão aqui, de todo o teu povo espalhado por esta terra. Que o verdadeiro sentido do Natal possa ser real e que possamos apontar o caminho para as pessoas, que é o Senhor Jesus. Recebe todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Abençoa, Pai, a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo e seja com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus parado por esta terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.